Bom, sendo aí que a gente precisa conversar de uma parada que tá me incomodando já faz um tempo. Você sabe realmente a diferença entre alguém que vai sair dessa vida financeira de merda e alguém que vai morrer reclamando que nunca teve oportunidade? É um Satoshi. Isso mesmo que você ouviu, a menor unidade de Bitcoin que existe. E antes que você venha com essa, mas eu não tenho dinheiro para Bitcoin, para um pouquinho e me escuta direito. Eu conheço gente que reclama que Bitcoin tá caro, que não consegue comprar, mas gasta R$ 15 no almoço, ou até mais. Gasta R$ 50 na balada, no final de semana gasta R$ 100 e acha que tá vivendo a vida. Cara, paga R$ 30 de Netflix pra assistir. Quando era R$ 30 pra assistir série que não agrega em nada a vida da pessoa. Mas aí quando fala em comprar R$ 10 de Bitcoin, 50 ou 100, vira caso de vida ou morte. Mas Bitcoin pode cair, mas é muito arriscado, mas eu não entendo. Mano, quer saber de uma coisa? Tem uma coisa que é o risco que você tá pagando de você continuar pensando que o dinheiro fiduciário vai te pagar. Ou melhor, vai te salvar. E esse risco ele acontece de você achar que a poupança vai te dar independência ou vai te dar alguma segurança, sendo que o maior risco que você acaba sofrendo é o risco da ignorância, de você continuar transferindo a responsabilidade do seu futuro para terceiros, para bancos, sem entender de fato o que um banco é, sem entender de fato a dinâmica do dinheiro na sociedade, entender de fato o seu papel na sociedade. E eu vou te falar, um satoshi hoje pode valer muito mais do que todo o dinheiro que você tem na conta. E não é papo de coach, não. Isso é matemática pura e entender como o jogo realmente funciona. Porque olha só, enquanto você fica procurando desculpa, tem gente que fica acumulando Bitcoin que nem formiga no inverno. E tem gente que entendeu que estamos vivendo a maior transferência de riqueza da história da humanidade. E você escolheu ficar de fora porque você não entende? Sério mesmo? Você tendo acesso à internet. Sabe qual é o problema disso? Isso é pelo menos a minha percepção. Você acha que precisa entender tudo antes de começar. Você acha que tem sempre alguma informação que você precisa ter para você começar a comprar Bitcoin. E assim, enquanto você faz isso, o jogo continua, o tempo passa e essa oportunidade está indo embora. Embora todo dia que você adia essa decisão, é um dia que você poderia estar acumulando Bitcoin, se desenvolvendo. Só que, cara, entenda que Bitcoin ele não é investimento, ele é revolução. Ele é a transição de um sistema antigo para um sistema novo e que transfere o poder para o indivíduo e não centraliza esse poder em instituições. É você assumindo o controle da sua vida financeira de uma vez por todas. E olha, deixa eu te mostrar uma matemática que vai fazer você repensar tudo o que você acredita sobre dinheiro. Existem 21 milhões de Bitcoin. Ponto final. Não vai ter mais. Não importa quanta demanda tenha, não importa quantas pessoas criem. 21 milhões e acabou. Agora pega os 8 bilhões de pessoas no planeta e divide por 21 milhões. Sabe quanto dá? Se todo mundo quisesse ter a mesma quantidade de Bitcoin, cada pessoa poderia ter no máximo 0,00200, ou melhor, 262.500 Bitcoin. Isso são aproximadamente 2.662.500 satoshis. Mas espera que a conta fica mais interessante. Quantos bilionários existem no mundo? Mais de 2.600. Se cada bilionário resolver comprar apenas um Bitcoin inteiro, já era mais de 10% de todo o Bitcoin que vai existir na história. E eu não estou nem falando dos milionários, das empresas, dos fundos, dos países que já estão acordando para essa realidade. El Salvador, por exemplo, já adotou o Bitcoin como moeda legal. Os Estados Unidos já está discutindo reserva estratégica em Bitcoin. Empresas como a Tesla, a MicroStrategy, já botaram bilhões em Bitcoin e você aí achando que ainda dá tempo para esperar o Bitcoin ficar mais barato. Tem pessoas que no meio da comunidade Bitcoin que falam que as pessoas compram num preço que merecem. Mas assim, cara, Bitcoin nunca vai ficar barato para quem não entende o que é Bitcoin. Se você acha que Bitcoin é $100 mil e está caro, é porque você ainda não entendeu que estamos falando do futuro do dinheiro. A gente está falando de algo que não apenas é o futuro. Vamos esquecer isso por um momento. É você tomar de volta o que te roubaram. É você tomar de volta para si mesmo o que te prometeram que era seu. E quando você começa a ganhar consciência, quando você começa a estudar sobre isso, sobre o dinheiro, sobre a história do dinheiro, padrão ouro, padrão Fiat, você entende que você é explorado, você paga impostos por coisas que você nem mesmo usufrui. Você paga imposto por conta de correção. Se você não pagar, você tem uma represália muito severa em cima de você. Quando você começa a entender que o dinheiro que você tem na conta, ele perde valor todo dia por causa da impressão descontrolada do dinheiro, quando você entende que a inflação é alta por conta de preços, mas sim a desvalorização da moeda, quando você entende que seu dinheiro está sendo roubado através de políticas, aí você percebe que o Bitcoin não está caro. O Bitcoin, ele é a solução para isso. Só que assim, se você pensa que confiar no sistema é algo que vai te salvar, então infelizmente não tenho o que dizer, cara.
Porque como eu já comentei em vídeos passados, o Bitcoin ele é saída dessa escravidão monetária. Mas você precisa ter coragem de assumir a responsabilidade dos seus próprios recursos. E é justamente isso que difere o Bitcoin do dinheiro fiat. Você não pode terceirizar a sua responsabilidade para uma corretora ou até mesmo uma terceira parte. A responsabilidade está em você. Isso que significa autocustódia. E assim, eu quero que você responda essa pergunta que eu vou te fazer agora. Você quer realmente mudar de vida? Você quer realmente isso? Você só quer apenas continuar reclamando? Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu sei que alguma coisa dentro de você sabe que eu tô falando a verdade. Você sabe alguma coisa antes de você se incomoda e fala, cara, esse cara aqui tá falando alguma coisa que ressoa comigo. E não porque eu tô usando um gatilho mental. Não, não é isso. Mas você olhou as notícias, você sabe que tem alguma coisa errada. Você sabe que as coisas não vão melhorar. E se você esperar que as coisas vão melhorar sem fazer nada, você tá muito pior do que pessoas que ficam, mesmo diante dessa situação, mas elas fazem alguma coisa. Então, não adianta usar desculpas de que para de falar que você não tem dinheiro. Se você tem dinheiro para pagar a conta de luz, você tem dinheiro para comprar Bitcoin, mesmo que seja 5, 10, 20, o valor não importa. O que importa é você quebrar essa barreira mental do que o Bitcoin não é para você. Cara, assim, você precisa entender o Bitcoin, você precisa buscar conhecimento, você precisa... Porque o conhecimento, ele tá disponível para você. Você consegue pesquisar livros e artigos e vídeos no YouTube que tem o conhecimento que você precisa e você fica acreditando que você precisa de curso, você precisa de algum material pago, quando na verdade você já tem o acesso a isso, você já tem o acesso à internet, você já tem o acesso à internet, você já tem a ferramenta, o meio para acessar isso. E é por isso que eu falo que esse vídeo você tá um satoshi de mudar a sua vida completamente. A pergunta é, você vai ter coragem de dar o primeiro passo? Você vai continuar assistindo de camarote enquanto as pessoas acumulam e constroem o futuro que poderia muito bem ser seu, que poderia ser você? A escolha é sua, meu nobre, e a escolha sempre vai ser sua. Só que o que estão tirando de você a cada dia que passa é o seu poder de escolha. E quando o tempo passar, você vai se arrepender de não ter tomado certas decisões, assim como muitas pessoas já se arrependeram de não ter comprado Bitcoin no passado. Mas, mesmo que você não compre Bitcoin agora, não compre amanhã, não compre depois, ainda assim, mesmo que você não faça nada, ainda assim isso vai ser uma escolha. E a provocação que eu vou deixar no final desse vídeo é se você consegue viver com peso na sua consciência no futuro de você ter tido a oportunidade, você ter tido acesso e te perguntarem por que você não tomou tua decisão, por que você não comprou Bitcoin, por que você não aproveitou sua oportunidade. Por quê? Será que foi por incapacidade? Porque você não tinha acesso ao conhecimento, não tinha acesso a informações, não tinha acesso a livros? Será que era por conta disso? E assim, cara, a provocação que eu vou deixar por último para encerrar o vídeo é o seguinte. Houve um tempo em que não havia esse acesso à internet, não havia acesso ao conhecimento, não havia acesso a informações que hoje a gente possui. E por não haver esse acesso, essa abundância que hoje a gente convive, que a gente tem acesso, muitas pessoas tinham as opções limitadas, reduzidas a poucas coisas. Mas hoje você pode acessar uma aula de Harvard no YouTube sem necessariamente ser um aluno de Harvard. Basta apenas ter o acesso à internet e pesquisar. E claro, saber um pouco de inglês também. Ajuda bastante. Mas, enfim, percebe o mundo que você está inserido? Então, se esse vídeo serve de motivação ou então uma provocação, pensa o seguinte: qual o mal que você vai estar sofrendo por estar aprendendo sobre Bitcoin? Pelo menos entenda antes de criticar. E te vejo no próximo vídeo.